Olá, amante do terror. Vocês sabem muito bem que Mandela Catalogue já se perdeu tem um bom tempo. Eu nem vou entrar naquele assunto que muitos de vocês já devem saber. E se você não sabe, bom, eu não sou a melhor pessoa para explicar isso, então, para todos os efeitos, fica sem saber por enquanto. Mas então, por que o catálogo Mandela se perdeu tem muito tempo? Porque o criador, Alex Kister, tinha uma ideia a princípio, só que parece que ele não soube como executar essa ideia de uma forma que faz sentido. Então Mandela Catalogue é marcado por retcons, furos de roteiro, histórias sem sentido e eventos que não tiveram relevância pra nada. E quanto mais episódios vão saindo, mais essa série se perde na própria premissa. A era de ouro dele foi no início, quando o Alex Kister apresentou o conceito dos alternates. E ao mesmo tempo atribuiu um conceito religioso na história, como se durante todo o período em que a raça humana esteve na Terra, os alternates já estivessem aqui, desde o início. Isso é mostrado quando o arcanjo Gabriel veio avisar a Virgem Maria sobre a gravidez de Jesus Cristo. Só que na verdade não era Gabriel, e sim um alternate que tomou a sua forma, e ele era conhecido como o falso Salvador. E foi uma frase dita justamente no início deste Analog Horror que intrigou muita gente, tipo o Pastra, que lançou esse vídeo, a sentença mais assustadora que eu já vi. E assim que eu vi qual sentença que era, meu cérebro simplesmente explodiu. Para quem eu estive rezando por todo esse tempo. Para contextualizar, a gente vai ter que voltar lá no primeiro volume do catálogo Mandela, onde a gente é apresentado para duas vítimas, César Torres e Mark Radcliffe. Resumindo bastante o que acontece, Mark vai até a casa do César para ver o que está acontecendo, e acabou descobrindo que, na verdade, ele estava falando com um alternate esse tempo todo no telefone, e foi atraído para a casa do César, encontrando com o substituto. Mark conseguiu fugir, mas ele foi seguido pela criatura, e aí começou o inferno na vida do Mark. E esse tormento foi o que levou ele a tirar a própria vida. I have a present. I have a surprise. I will not hurt. Mark ficou preso naquele quarto por dias, porque não podia sair. O alternate não saía de trás da porta nem por um segundo sequer. Ele podia simplesmente arrombar a porta? Podia, mas por que simplesmente arrombar e entrar, sendo que ele podia atormentar o pobre do Mark também? O quarto dele tinha janela, mas ele estava no segundo andar, não tinha como pular. Então a porta era o único jeito de sair do quarto, e era bem onde o alternate estava. E quem conhece o Mandela Catalogue sabe muito bem que ligar para a polícia não adianta nada, porque eles só não vão mover um músculo para te ajudar. Tá no próprio guia instrucional deles. Se alguém pedir ajuda em caso de alternate, enrole o máximo possível e não vá ajudar. Então, por dias o Mark ficou preso, enquanto ouvia aquela voz horrível tentando persuadir ele a abrir a porta. E considerando que provavelmente essas criaturas não precisam se alimentar ou descansar, estava bem óbvio quem iria ceder primeiro. Durante todos esses dias, ele foi escrevendo algumas coisas em alguns pedaços de papel que tinha por lá. Ele estava tão desesperado que começou a rezar para qualquer deus que pudesse ouvir e tirar ele daquele momento. Só que com o passar do tempo, ele foi percebendo uma verdade cruel. Ninguém iria ajudar ele, nem a polícia e nem nenhum deus. E é aí que ele escreve a sentença que consegue inspirar um medo genuíno, ainda mais quando você sabe o que está acontecendo. Para quem eu estive rezando por todo esse tempo, escrito várias vezes. Essa sentença por si só já é bizarra. Alguém desiludido da sua própria fé, ficando totalmente perdido, sem um norte, sem esperança, prestes a ter uma morte brutal por uma criatura, preferindo tirar a própria vida do que ser morto por um alternate. Mas ela fica ainda pior quando você sabe para quem ele estava realmente rezando. Na história de Mandela Catalogue, a religião existe e figuras religiosas também, mas Deus, como conhecemos, não. Desde o início, Mandela Catalogue teve uma proposta ousada e, no mínimo, corajosa. Mostrar que,
Na verdade, pelo menos naquele universo, as figuras santas, incluindo o Todo-Poderoso, seriam nada mais do que alternates brincando com a raça humana. E o arcanjo Gabriel, responsável por avisar a Virgem Maria do nascimento de Jesus, também era um alternate. E desde o início de tudo, antes de Cristo, ele sempre esteve manipulando tudo, se mostrando como o salvador da humanidade, quando na verdade seus objetivos são muito mais sinistros, ambiciosos e, claro, malignos. Então, a resposta para a pergunta, para quem Mark e todo o resto da humanidade esteve rezando esse tempo todo, é na verdade muito simples. Todos estiveram esse tempo todo rezando para os mesmos monstros que brincam com a humanidade. Essa sentença mostra como que o universo de Mandela Catalogue é cruel. Mostra que a humanidade está completamente desamparada. São como cordeiros e ovelhas no cercado, sem esperança, só esperando para serem abatidos. E os seus pastores são seus executores, aqueles a quem eles depositam toda a sua esperança. Na verdade, nunca existiram. Ou melhor, eles existem, mas definitivamente não são quem eles pensam. Definitivamente é isso que faz, ou fazia Mandela Catalogue ser tão aterrorizante. Quando você para pensar direito, é tudo sobre a desesperança, o desamparo, a falta de uma figura divina para guiar os seus passos, para você se apoiar. E a única que existe é um lunático que se diverte atormentando a humanidade, que se passa por uma figura realmente santa. Esse tempo todo, a humanidade no universo de Mandela Catalogue rezava para uma figura blasfema, que fingia ser o Salvador. Acho que esse conceito original do Mandela Catalogue tinha tudo para ser uma das melhores séries de terror que já existiram. Mas vocês viram o que aconteceu, né? Só que mesmo ela não estando mais no seu auge, ainda assim, essa sentença continua sendo incrivelmente assustadora.